função no Python que gera sequências de números, que é muito útil na hora de você fazer loops. Às vezes você quer repetir uma rotina várias vezes e você precisa de um contador. Eu quero repetir algo 10 vezes, eu quero repetir algo 100 vezes, né? Ou gere uma sequência de 100 números para mim em sequência, ou salta de 5 em 5, de 10 em 10, gera em ordem crescente ou decrescente. Isso é muito útil na programação e esse gerador, que é o range, é muito conhecido, muito utilizado, tá? Então, existe essa função range para gerar essa sequência de número, ela gera essa sequência e te entrega o resultado. Por isso, você tem que passar para ela o quanto você quer. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o range, se você só chamar range 5, ele cria uma instância do range parametrizada para 5. Mas, se você já manda corrigir o resultado dela, transformar numa lista, ou você já está usando em um for, como nós vamos ver daqui a pouco, você não precisa fazer a conversão. Mas aqui eu estou usando o list para converter o resultado do range, forçar o range a entregar tudo que eu pedi para ele já no formato de lista, tá? Então, se você chamar o range passando um 5, ele vai partir do 0, como o índice do Python é 0, né, para a primeira posição, e vai gerar 5 números para você. Então, se eu quero gerar de 1 a 5, ou de 0 a 5, eu tenho que passar 6, que aí ele vai gerar de 0 a 5. Se eu quero gerar 10, eu tenho que passar 11, ele vai gerar de 0 a 10, tá? Ok? É possível, então, você gerar, se você quer partir do 0. Agora, eu quero partir de um número específico, quero partir de 1 a 10. Aí você pode, então, passar 2 parâmetros, 1 e 10. Nesse caso, ele entende que você quer gerar de 1 a 10. Aí ele não parte do 0. Tá? Você deu a direção para ele. Então, se você informar um só parâmetro, ele entende que é o final. Se você passar 2, ele entende que é o início e o final. Mas você pode passar 3. E se você passar 3 parâmetros, ele entende que o terceiro é de quanto em quanto você quer incrementar o número, tá? Então, eu quero de 0 a 30, incrementando de 5 em 5. Então, basta passar um terceiro parâmetro para ele, ele vai gerar, né? 0, 5, 10, 15, tá? E assim por diante. Ok? Eu quero gerar de 0 a 13, né? De 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12. Por que eu coloquei 13? Porque senão ele não gera o 12, né? Lembra que ele é sempre menos 1. Então, eu preciso colocar o 13 para ele chegar até o número 12, que é o que eu quero, tá? Se eu quiser gerar os números em ordem decrescente, basta colocar, então, assim, né? 0, menos 10, menos 1, significa que ele vai gerar em ordem decrescente, né? Ok? Números 0, menos 1, tá? Posso colocar aqui, né? Partindo de 15 até 0, decrescendo 1. Então, ele faz assim, 15, 14, 13, 12, tá bom? Se você fizer range 0, ele retorna vazio. Se você fizer o step 0, né, ele vai retornar vazio, ok? Mas, aqui, se você fizer assim, está dizendo, eu quero tamanho 0. Se você fizer assim, eu quero que ele comece de 1, né, até 0. Não faz sentido, né? Aqui, se você dizer que o step, o passo dele é 0, aí ele falha, porque ele não aceita, tá? Ó, não pode ser 0 esse terceiro argumento. Então, e se for 0,5, ele aceita? Aqui ele está retornando números inteiros, né? Deixa eu ver aqui. Ele só aceita inteiros, tá? Ok? E sempre o último dígito é que fala quantas vezes irá repetir? Não. O intervalo? É assim, ó. Se você passar só o intervalo, né? Se você passar só um número, só um parâmetro, ele entende a quantidade de vezes. Eu quero, se eu passar aqui, ó, eu quero 10. Ele sabe que vai repetir 10 vezes. Então, ele vai do 0 até o 9. Ok? E ele vai usar o 1 como o incremento. Ele vai partir do 0 e vai repetir 10 vezes, né, até chegar no 9. Quando você coloca 2 parâmetros, como nesse caso aqui, a boquinha dele, você vai colocar 2, o 1 e o 0, ou 1 e o 10, por exemplo, aí ele vai interpretar que você quer que ele faça uma lista de números, mas começando no número 1 até o número 10, só que como você não diz de quantos em quantos, o salto entre um número e outro, ele sabe que é 1. Ele vai usar para o padrão 1, tá? Então, aqui eu não disse quantos eu quero, eu só disse que eu quero gere do 1 ao tanto. E ele sabe quantas vezes repetir. Então, se eu disse de 2 ao 3, e
ele vai gerar só um número. Ele vai repetir uma única vez, tá? Eu não preciso dizer que para ele que é 1. Ele entende quantas vezes ele precisa repetir. Mas se você colocar um terceiro, tá? Aí ele vai entender de quanto em quanto você quer saltar, tá? Quando você vai preenchendo os parâmetros, o bom do Jupyter aqui do Colab é que ele já traz aqui, né, a documentação da função para você, tá vendo? Start, stop, e se vier um terceiro parâmetro, se chama step, que é de quanto em quanto, tá bom?